Prefácio de Sete. A fabricação da realidade pessoal. Seção 609, 10 de abril de 1972, 21 horas e 29 minutos, segunda-feira. Jane mencionou algumas semanas atrás que Sete, sua personalidade quando em transe, logo iniciaria mais um livro. A ideia lhe viera à mente certa noite, logo após do jantar. Nós não havíamos levado a coisa muito a sério, pois acabáramos de fazer a revisão do primeiro livro de Sete, Sete Fala, a Eterna Validade da Alma, no mês anterior. Certamente não estávamos preparados para o fato de que ele era bem capaz de lançar outro projeto tão rapidamente. Nem Jane havia pensado conscientemente sobre um assunto ou título para qualquer livro futuro de Sete. Contudo, na reunião regular da última quarta-feira, Sete confirmou as previsões dela, mas sem marcar uma data. Agora Robert, como Sete chama Jane, está muito certo. Estamos nos preparando para outro, mas antes eles precisam de um período de descanso. Os livros automaticamente unificam o material e apresentam-no dentro de uma certa estrutura. Como agora já sabem, um tempo considerável é necessário para a preparação das notas, e por isso estou esperando um pouco. Robert percebeu isso muito claramente, e como sempre fica imaginando sobre o que vou escrever e que tipo de livro vai sair. O livro pode ser transmitido normalmente e sem alarde no decorrer das sessões regulares, ampliando seu próprio conhecimento e o de outras pessoas. Sugiro um formato muito simples, sempre o menos complicado possível em relação à sua parte mecânica. Você entende? Sim, eu respondi. E Sete passou a tratar de outros assuntos pelo resto da noite. Ao nos sentarmos para a sessão desta noite, Jane disse: Bem, Sete está pronto e eu sinto o impulso para trabalhar. Talvez ele comece o seu livro. Ela não estava falando sobre o assunto particularmente, ou pelo menos eu não me lembro de ouvi-la falar muito sobre ele. A energia do comando de Jane ainda me impressiona, especialmente quando eu penso que ela pesa menos de 50 quilos. Com sua permissão, Sete pode manifestar-se com muito vigor. A transmissão dela, entretanto, era agora mediana. Com isso, quero dizer que quando ela fala por Sete, sua voz tem um registro mais baixo, fica um tanto mais forte e adquire a pronúncia e o ritmo característicos mais singulares de Sete. Jane tirou os óculos e colocou-os sobre a mesa que nos separava. No momento seguinte, seus olhos muito mais escuros, ela estava em pleno transe. Boa noite, Sete. Chamaremos o assunto deste dia de A Construção da Realidade Pessoal. A experiência é um produto da mente, do espírito, dos pensamentos e sentimentos conscientes, como também dos pensamentos e sentimentos inconscientes. Juntos, eles formam a realidade que você conhece. Raramente, contudo, fica à mercê de uma realidade que existe separada de você ou que lhe seja imposta. Você está tão intimamente ligado aos eventos físicos que compõem sua experiência de vida que geralmente não consegue distinguir entre as ocorrências aparentemente materiais e os pensamentos, expectativas e desejos que lhes dão origem. Se em seus pensamentos mais íntimos existem características fortemente negativas, e se elas formam barreiras entre você e uma vida mais plena, em geral, olha por entre as barreiras, sem vê-las. Até que elas sejam reconhecidas, constituem impedimentos. Mesmo os obstáculos têm uma razão de ser. Se eles forem seus, cabe a você reconhecê-los e descobrir a razão de sua existência. Seus pensamentos conscientes podem ser grandes indícios na revelação dessas obstruções. Você não está tão familiarizado com seus próprios pensamentos como imagina. Eles podem escapar-lhe como água através de seus dedos, carregando com eles nutrientes vitais que se espalham pelo panorama de sua psique. E todos, com muita frequência, carregando barro e lama que bloqueiam os canais da experiência e da criatividade.
Um exame de seus pensamentos conscientes lhe revelará muita coisa sobre o estado de sua mente interior. Suas intenções e expectativas muitas vezes o levará a uma confrontação direta com desafios e problemas. Seus pensamentos, se estudados, permitirão que você veja para onde está indo. Eles apontam claramente para a natureza dos eventos físicos. O que existe fisicamente, existe primeiro no pensamento e no sentimento. Não há outra regra. 9h40. Você tem uma mente consciente por um bom motivo. Não está à mercê de impulsos inconscientes, a menos que neles consista conscientemente. Seus sentimentos e expectativas atuais podem sempre ser usados para verificar seu progresso. Se não gosta de sua experiência, precisa alterar o tipo de mensagem que está enviando por meio de seus pensamentos ao seu próprio corpo, a seus amigos e associados. Cada pensamento tem um resultado em seus termos. O mesmo tipo de pensamento habitualmente repetido parecerá ter um efeito mais ou menos permanente. Se você aprecia os efeitos, raramente examina o pensamento. Caso se encontre assoberbado por dificuldades físicas, entretanto, começará a imaginar o que está errado. Às vezes você culpa outras pessoas, ou sua criação, ou uma vida anterior, caso aceite a reencarnação. Pode responsabilizar Deus ou o demônio, ou simplesmente dizer, assim é a vida, e aceitar a experiência negativa como uma coisa que lhe é necessária. Finalmente, poderá chegar a um meio entendimento da natureza da realidade e lamentar-se. Acredito que causei estas coisas negativas, mas sou incapaz de revertê-las. Se esse for o caso, então, independentemente do que você disse a si mesmo até agora, ainda não acredita ser o criador de sua própria experiência. Assim que reconhecer este fato, começará imediatamente a alterar as condições que causam seu destino de insatisfação. Pausa de 1 minuto às 9h49. Ninguém o força a pensar de uma forma particular. No passado, você pode ter aprendido a considerar as coisas de maneira pessimista. Pode até supor, como o fazem muitos, que o sofrimento enobrece, que é um sinal de profunda espiritualidade, uma marca que o separa dos outros, uma roupagem mental necessária aos santos e poetas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Toda consciência tem em si mesma o ímpeto profundo e permanente de usar suas habilidades plenamente, de expandir sua capacidade, de aventurar-se com alegria para além das barreiras aparentes de sua própria experiência. A consciência existente nas mais íntimas moléculas grita contra qualquer ideia de limitação. Elas anseiam por novas formas e experiências. Cada átomo, então, procura conscientemente unir-se a novas estruturas e significativas. Eles fazem isso instintivamente. O homem foi investido e investiu a si mesmo de uma mente consciente para dirigir a natureza, o molde e a forma de suas criações. Todas as aspirações profundas e motivações inconscientes, todos os impulsos silenciados, surgem da aprovação ou desaprovação da mente consciente e esperam sua orientação. Somente quando abdica de suas funções é que ela pode deixar-se controlar pela experiência negativa. Somente quando recusa responsabilidade pode finalmente ficar à mercê aparente de eventos sobre os quais parece não ter qualquer controle. Agora podemos fazer um intervalo. Obrigado. 10h. Jane saiu facilmente do transe. Tenho a sensação, disse ela, de que esse foi o início do capítulo 1. Essa impressão foi causada pelo fato de Seth ter chamado seu material desta noite de ensaio, algo que ele nunca fizera antes. Ela acabou estando parcialmente correta. Reiniciamos às 10h07.
Os livros sobre pensamentos positivos apenas, embora às vezes sejam benéficos, em geral não levam em consideração a natureza habitual dos sentimentos negativos, das agressões ou repressões que são, com frequência, simplesmente varridos para baixo do tapete. Os autores dizem-lhe que deve ser positivo, compassivo, forte, otimista, cheio de alegria e entusiasmo, sem lhe dizer como sair da situação em que se encontra e sem entender o círculo vicioso que parece prendê-lo. Esses livros, embora às vezes tenham valor, não explicam como os pensamentos e emoções causam a realidade. Não levam em consideração os aspectos multidimensionais do eu, nem o fato de que, no final, cada personalidade, embora regida por leis gerais definidas, ainda precisa encontrar e seguir sua própria maneira de adaptá-las à situação pessoal. Se sua saúde for precária, você pode remediá-la. Se seus relacionamentos pessoais são insatisfatórios, pode mudá-los para melhor. Se viver na pobreza, pode encontrar-se cercado de abundância. Compreenda isto ou não, você perseguiu sua condição atual com determinação, usando muitos recursos por fins ou razões que, em certa ocasião, faziam sentido para você. Poderá dizer: saúde precária não faz nenhum sentido para mim. Ou, o rompimento da relação com meu cônjuge não era o que eu estava procurando. Ou, certamente não tenho procurado a pobreza com todo o trabalho que venho realizando. Se você nasceu pobre ou doente, então certamente lhe parecerá que essas circunstâncias lhe foram impostas. Contudo, elas não o foram, e até certo ponto podem ser mudadas para melhor. Isso não significa que não sejam precisos esforços e determinação. Significa sim que você não é impotente para mudar os eventos e que cada pessoa, independente de sua posição, status, circunstâncias ou condição física, está no controle de sua própria experiência pessoal. Você vê e sente o que espera ver e sentir. O mundo, como você o conhece, é um quadro de suas expectativas. O mundo, como o conhece a raça dos homens, é a materialização coletiva de suas expectativas individuais. Como os filhos vêm de seus tecidos físicos, também o mundo é resultado de sua criação conjunta. 10h26. Pausa. Depois suavemente com um sorriso. Estou escrevendo este livro para ajudar cada pessoa a resolver seus problemas pessoais. Espero fazer isto lhe mostrando exatamente como você forma a sua própria realidade e explicando como alterá-la vantajosamente. A existência dos assim chamados pensamentos e sentimentos negativos não será maquiada, nem sua capacidade de lidar com eles. Ponto final. Pois eles estão sob o seu controle. Há métodos para usá-los como trampolins para a criatividade. Em nenhum momento lhe direi que deve reprimi-los ou ignorá-los. Mostrar-lhe-ei como reconhecê-los dentro de sua experiência, como descobrir quais deles tiveram permissão de fazê-lo perder o controle e como dominar os que parecem estar além de seu controle. Os métodos que indicarei exigem concentração e esforço. Eles também irão desafiá-lo e trazer expansão e alterações de consciência de natureza benéfica à sua vida. Eu não sou uma personalidade física. Basicamente, entretanto, você também não é. Sua experiência atual é física. Você é um criador, traduzindo suas expectativas para a forma física. O mundo tem o objetivo de servir como ponto de referência. A aparência exterior é uma réplica do desejo interior. Você pode mudar seu mundo pessoal. Você pode mudá-lo sem sabê-lo. Precisa apenas usar sua habilidade conscientemente, examinar a natureza de seus pensamentos e sentimentos e projetar aqueles com os quais basicamente concorda.
Eles misturam-se aos eventos com os quais você está tão intimamente familiarizado. Espero ensinar-lhe métodos que lhe permitam compreender a natureza de sua própria realidade e indicar um caminho que o ajude a mudar essa realidade da maneira que desejar. Mais alto. Fim do ditado. Está bem, você é bem esperto, começando o seu livro dessa forma. Amavelmente, este é o meu jeito, e eu lhe darei o título e outras informações pertinentes em uma outra sessão. E se você quiser, também um esboço do plano. Acho que Jane gostaria de ver isso. Vamos fazer este tão simples quanto possível. Dê-nos um momento. Ainda em transe, Jane fez uma longa pausa às 10h37. Os olhos fechados, ela sentou balançando-se para frente e para trás, com um pé sobre a borda da mesa. O livro vai explicar como é formada a realidade pessoal, dando muita ênfase a como mudar aspectos desfavoráveis da experiência individual. Ele irá, esperamos, evitar os atributos Poliana de muitos livros de autoajuda e procurará despertar no leitor um desejo veemente de compreender as características de realidade, mesmo que seja apenas para resolver seus próprios problemas. Poliana, heroína do romance com o mesmo nome, 1913, de Eleanor Porter, pessoa caracterizada por um grande otimismo e com tendência a encontrar o bem em todas as coisas. Os métodos apresentados serão muito práticos, execuíveis e dentro das possibilidades de qualquer pessoa genuinamente preocupada com os problemas inerentes à natureza da existência humana. Mostraremos que todas as curas são resultados da aceitação de um fato básico, que a matéria é formada pelas qualidades interiores que lhe dão vitalidade, que a estrutura segue a expectativa, que a matéria, em qualquer momento, pode ser completamente mudada pela ativação das faculdades criativas inerentes em toda a consciência. Por favor, considere o que fizemos hoje como meu prefácio, quero dizer, a parte ditada. Desejo-lhes afetuosamente uma boa noite. Obrigado, Sete. Boa noite. A transmissão de Jane como Sete terminou às 22h17 e foi tranquila, mas um tanto rápida, considerando a modesta velocidade com que tomo notas do que é ditado em meu método caseiro de taquigrafia. Acho que peguei metade do título, ela disse, assim que saiu do transe. É a natureza da realidade pessoal, hífen ou vírgula, depois algo mais, mas não entendi essa parte. De repente, sinto-me exausta, ela acrescentou rindo, mas não escreva isso. Algumas observações posteriores. Passaram-se 6 meses antes de sabermos o resto do título para o livro de Sete. Enquanto Jane estava descansando, antes do jantar, em 25 de outubro de 1972, o nome completo veio-lhe à mente consciente: A Natureza da Realidade Pessoal. Um livro de Sete. Tivemos a sessão 623, com os capítulos 4 e 5 naquela noite. Nunca pedimos um esboço do livro a Sete. Uma vez iniciado o livro, percebemos que não era necessário. Essa decisão também deu a Jane o máximo de liberdade.